Uma boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos para podermos estar estudando um pouco mais sobre as palavras, sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos para a sexta aula desse curso sobre as epístolas gerais. E nós hoje estaremos estudando a segunda epístola de Pedro. Amém? Que Deus possa estar nos guardando, guarde cada um que esteja assistindo essa aula, que nos trouxe até aqui, guardado desde a semana passada, e que o Senhor Deus possa mesmo abrir nossa mente, nossos olhos, para que nós possamos mesmo ter entendimento, e o mais importante é colocarmos a sua palavra em prática, que nós passamos de ser simples ouvintes para ser praticantes da palavra. Sim, em nome de Jesus, amém? Cada um possa mesmo estar aproveitando, esses estudos, assim como eu estou aproveitando também, e assim como foi a epístola de Tiago, essa epístola de Pedro aqui, ela nos confronta muito, porque nós vemos que hoje em dia não mudou muita coisa, daquela época de Pedro para agora, a gente está vendo hoje em dia que a gente vai ver muitos falsos mestres, muitas falsas doutrinas, infelizmente hoje em dia também é assim. Deus abençoe a Cunha, uma boa aula a todos, em nome de Jesus. Quase caiu o negócio aí. Então, como eu falei, hoje é a sexta aula, sexta aula do curso das Epístolas Gerais, e hoje estaremos dando a segunda Epístola de Pedro. Então hoje nós teremos 4 tópicos, Então, primeira introdução, esboço da segunda Epístola de Pedro, coisas a lembrar, falsos mestres, e o dia do Senhor. Em sua segunda epístola, Pedro trata do perigo das divisões da Igreja de Cristo por causa do ensino dos falsos profetas. A fim de combater esse perigo, o apóstolo instrui os leitores a reforçarem seu conhecimento a respeito de Cristo. A epístola dá ênfase à necessidade de a Igreja crescer em conhecimento para que possa combater os falsos mestres. Também é importante crescer em outras áreas da vida espiritual. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, ele enumera 7 áreas: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E esse crescimento se centraliza no nosso conhecimento a respeito de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É importante notar que Pedro indica que seu próprio conhecimento baseado nas Escrituras é superior à sua experiência no Monte da Transfiguração. Pedro descreve detalhadamente em sua epístola os falsos mestres. Ele nos avisa que possivelmente esses virão tentar os crentes fracos, sem base doutrinária, de forma tal que poderão até negar o Senhor Jesus, que eles originalmente conheciam, e zombar das promessas a respeito de sua volta à terra. Porém, esses falsos mestres receberão justa punição. De fato, aquele que crê verdadeiramente jamais deve esquecer que a terra passará por um processo divino de expurgação de todo mal, emergindo disso novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Por isso, o crente deve permanecer sempre perto do Senhor. Então, nós temos visto nesses tempos, esses crentes fracos, sem base doutrinária, que se apostam da fé e acabam até negando a Cristo, como a gente tem visto aí muitos cristãos aí que estavam aí no meio gospel, aí no meio cantores, assim por diante, virando totalmente aí a cabeça, voltando de novo para o vômito. Então, por isso que a gente dá sempre ênfase na leitura da palavra, na oração, porque é isso aí que nos faz permanecer firmes, Então, o tema da segunda epístola de Pedro, é a necessidade de conhecimento para se combater as falsas doutrinas. A primeira epístola de Pedro nós vimos, que era sobre
sofrimento, né? Sofrimento e submissão. Né? Já esse segundo tema, né, na segunda epístola, é a necessidade de conhecimento para se combater as falsas doutrinas. Então, o tema, né, de 2 Pedro é a necessidade de conhecimento para se combater as falsas doutrinas. O apóstolo indica que esse conhecimento não é adquirido através de esforços escolares, mas sim é o pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, 2 Pedro 1,2. Pedro também descreve-o, né, como algo que já temos recebido, do qual necessitamos apenas lembrar. Isto é, precisamos crescer no conhecimento da revelação de Deus através daquilo que já adquirimos, a Bíblia. Toda vez que nós orarmos, toda vez que nós vamos ler a Bíblia, né, toda vez que nós vamos meditar na palavra, nós temos que pedir para o amigo Espírito Santo nos dar revelação daquela palavra. Muitas vezes, quando tem trabalho demais para fazer, o crente não se apercebe da necessidade de separar um tempo para estudar a Bíblia. O resultado é que ele se torna vulnerável aos falsos ensinos que eventualmente possam surgir na igreja. Um conhecimento sólido de Deus obtido pela revelação de sua palavra constitui proteção contra essas novas doutrinas. Esse crescimento no conhecimento de Deus também resulta no crescimento do homem interior. Quando o nosso ser interior amadurece, firmamos na nossa chamada e estamos guardados para não tropeçar em nosso andar espiritual. A seguir, nós vemos aqui um esboço, que delineia os assuntos abordados ao longo da epístola. Né? Então ela é dividida em 3 tópicos. O tema é a necessidade de conhecimento para se combater as falsas doutrinas. No tópico 1, né, coisas a lembrar, que vai de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 21, que é dividido em 2 subtemas, que é ingredientes para o crescimento espiritual e a supremacia das Escrituras. O tópico 2, falsos mestres, que vai de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 22, é dividido em 5 subtópicos: heresias, julgamento de Deus, suas blasfêmias, seus enganos e seu último estado, ou pior. E na terceira parte, o dia do Senhor, que vai de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 18, que é dividido em 2 partes: os escarneadores dos últimos dias e a longanimidade do Senhor. Então, o propósito da epístola, né, ao lermos o 1 Pedro, verificamos que a epístola tem por objetivo principal encorajar a igreja de Cristo ante o perigo de cair sob o peso da perseguição e da tribulação, enquanto que a 2 Pedro foi escrita para avisar do perigo das divisões na igreja, causadas por falsos mestres que nela viriam se introduzir no futuro. O diabo falhou ao tentar destruir a igreja primitiva por um ataque externo, através de injúrias, injustiças e abusos das autoridades pagãs do Império Romano. Agora o apóstolo prediz uma tentativa de destruição interna, quando escreve: haverá entre vós falsos mestres, 2 Pedro 2,1. O grande apóstolo, antes de seu martírio em 68, numa última tentativa, escreveu à igreja a fim de despertá-la ao dever de guardar a sã doutrina. Pedro não desejava pregar uma nova doutrina, mas simplesmente exortá-la a estar vigilante e bem armada para que ninguém viesse a conduzi-la pelo erro desses insubordinados, levando-a a cair na posição alcançada em Cristo. Para evitar este perigo, a igreja precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas também a gente viu que um dos tópicos, né, pode ser dividida, a segunda epístola de Pedro, é coisas a lembrar, que vai de 2 Pedro 1 ao 21. Então, essa epístola foi dirigida a todos os que receberam de Deus a preciosa fé, lembrando-lhes daquilo que aprenderam. As coisas que eles deviam lembrar eram de grande importância. Pedro destaca este fato: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois de minha morte tenhais lembrança dessas coisas. 2 Pedro 1,15. O pensamento-chave de 2 Pedro é conhecimento. As palavras saber e conhecimento ocorrem 16 vezes ao longo da epístola. O crente deve ter conhecimento da palavra de Deus para não ser vítima de heresias. Por isso, todo crente deve estudá-la com amor e dedicação, de modo sistemático, com a ajuda do Espírito Santo. Lemos no capítulo 1, versículo 3, que
Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Temos assim quão importante, né, é termos conhecimento de Cristo, conhecimento esse que aumenta à medida que somos cheios do seu poder. Então, para isso, para a gente evitar as heresias, né, que a gente tenha uma dedicação, né, no estudo sistemático, né, com a ajuda do Espírito Santo. Né, não teologia, né, é importante a gente estudar teologia, tudo, né, mas a teologia sem a revelação do Espírito Santo, ele se torna apenas a letra, né? Então ele não tem poder de transformação, ele não tem poder de mudar vidas, né? É só através da revelação do Espírito Santo. É importante que nós estudarmos sim a palavra sistematicamente. O que é sistemático? Né? Ter um sistema de estudo, né? Não ler por ler muitas vezes. Né? É importante que a gente tenha né? A gente tenha um aprofundamento da palavra, né? Em certos tópicos, por exemplo, no amor, a gente, né, procurar ali entender, né, para que o Espírito Santo nos revele, né, o amor, a comunhão, né, como enfrentar, né, os desafios, as tribulações, né. Isso tudo muitas vezes, né, sistematicamente, né, estudar o Espírito Santo, estudar, né, os atributos de Deus, tudo isso é estudar, né, sistematicamente, mais com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Por causa de sua glória e virtude, Deus nos tem dado grandes e preciosas promessas. Vejamos o que elas significam para nós, uma vez que, através delas, primeiro, tornamos-nos praticantes da natureza divina. Então, através, né, da sua glória e virtude, né, nós temos essa grande e preciosa promessa. Primeira, tornamos-nos praticantes, participantes da natureza divina. Então, nós, uma vez que seremos o Senhor Jesus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então, nós temos a natureza divina, a natureza de Cristo, a natureza de Deus. Né? Livramos-nos da corrupção, que pela concupiscência, né, ela abunda no mundo, ela graça no mundo. Né? Então, então, primeiro, nós nos tornamos participantes da natureza divina e depois a gente se livra da corrupção. Nós, através do sangue de Cristo, nós somos lavados. Ele diz mais: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. 2 Pedro 1,5. Infelizmente, muitos crentes apenas entram pela porta da salvação, mas nada acrescenta a sua fé. Fé é o fundamento sobre o qual deve ser edificado, sobre o qual algo deve ser edificado. Somos salvos pela fé. O mesmo termo usado para a salvação é nascer de novo. Ora, isso implica crescimento a seguir. Portanto, cresçamos em Cristo. Né? Então, se nós nascemos de novo, uma vez que nós aceitamos Cristo, né? Nós nascemos de novo, né? E ninguém nasce sabendo tudo, a gente vai aprendendo de acordo com que nós vamos crescendo. Então, de acordo com que a gente vai crescendo, né? A gente vai amadurecendo mais, então a gente tem que crescer em Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 15, fala assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A prática, né, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego,
vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, eleição, portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo dá os motivos porque escreveu esta carta. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçando-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Então, em 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 5 a 7, que fala: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aqui onde fala conhecimento, em algumas versões fala a ciência. Então, da ciência, né, com a ciência o domínio, né, o conhecimento, a ciência e o conhecimento. Nesse texto de 2 Pedro 1, 5, 7, encontramos os ingredientes da receita divina para o crescimento espiritual do crente. Vejamos essas características que o crente deve envidar, todos os esforços para desenvolver a fim de crescer espiritualmente. A virtude refere-se à excelência moral e também ao poder de Deus em nossa vida para transformar a fé em obras em promoção do reino de Deus. A fé se expressa por meio da ação e para isso é preciso poder. A virtude do crente deve acrescentar o conhecimento. Como toda boa cozinheira, nossa habilidade, na associação dos tipos de temperos que usa, também o crente deve saber como somar verdadeiros valores espirituais, que combinados contribuem para o seu amadurecimento espiritual. O domínio próprio se refere à temperança. No original, a palavra significa domínio ou controle dos desejos e paixões, especialmente os apetites sexuais. Ao domínio próprio devemos acrescentar a perseverança, de forma a resistirmos nas tribulações que nos ameaçam, sejam por tentações externas ou internas. Do latim piete, palavra geralmente definida como devoção religiosa e reverência diante de Deus, piedade significa mais do que uma profissão de fé religiosa, mas também o desenvolvimento da compaixão pelo sofrimento alheio, agir com misericórdia. Por fraternidade, entende-se união de afeto entre os irmãos. A fraternidade é uma calorosa afeição por todos que pertencem à família da fé. É um vínculo espiritual, moral e afetivo, estimulando a harmonia entre eles. Amor prevém do vocábulo grego philéu, ou phileu, que significa afeição e sentimento profundo entre os irmãos. É a disposição afetiva, que nos leva à dedicação ao próximo. 2 Pedro 1, 16, 21, assim, a superioridade da palavra de Deus. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em nosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, observamos os últimos versículos desse capítulo. São empregados frequentemente junto com outros, como testemunho, evidência bíblica da inspiração divina das Escrituras, 2 Timóteo 3,16 também fala que da palavra é boa para exortar.
Então ela também fala que toda a palavra foi inspirada por Deus. Pedro acentua a verdade que ainda que homens santos e piedosos tenham escrito a Bíblia, foi de fato o Espírito Santo a fonte da inspiração profética. Até os profetas ungidos, evidentemente, não compreenderam as implicações abrangedoras de suas profecias. O versículo 20 chega a esta mesma conclusão. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, naquele tempo, Pedro estava deixando, alertando a igreja primitiva sobre os falsos mestres. E em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 3, ele fala das heresias. Fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, nessa segunda epístola, nas últimas linhas do capítulo 1, Pedro menciona a palavra profética falada da parte de Deus por homens movidos pelo Espírito Santo. No primeiro versículo do capítulo 2, ele relembra a seus leitores um outro tipo de mensagem que aparecia entre os crentes: as destrutivas heresias provenientes de falsos mestres. Embora pareça estranho, elas surgem também na igreja, entre vós. Entre vós, ele diz, entre vós. Por essa razão, se descuidar, o crente pode ser enganado. Ele precisa estar sempre alerta nesse sentido. Preparando os crentes, Pedro descreve cuidadosamente os falsos mestres sobre 4 aspectos. Primeiro, seu método. Segundo, sua mensagem. Terceiro, sua motivação. E quarto, a sua maldição. Primeiro método. Diz o texto que os falsos mestres introduzem dissimulada ou encobertamente heresias destruidoras. Isso implica que muitas vezes não agem publicamente, mas que ensinam em cultos particulares, clandestinos, inclusive nos lares. Paulo denunciou o mesmo problema, advertindo em suas cartas contra os que entram nos lares para ensinarem outras doutrinas e desviarem a verdade das famílias inteiras. Está em 2 Timóteo 3,16. 3,6. A segunda, segundo aspecto de um falso mestre é a mensagem. A mensagem de tais mestres contém 2 elementos principais. Primeiro, atacar a natureza divina de Cristo, e segundo, atacar a natureza divina da Bíblia. Quanto ao primeiro, Pedro afirma que esses homens chegarão ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Isso não significa que tal rejeição seja feita somente por palavras e declarações. Esses falsos mestres se apresentam como crentes de grande maturidade e grande conhecimento espiritual, mas seu modo de viver contradiz suas palavras. É aquele crente, que quando está na igreja é uma coisa e quando está no mundo é outra, O segundo aspecto do ensino falso é que ele toma o lugar da revelação de Deus ao homem. Isto é, nega a inspiração divina das Escrituras. Esses homens farão comércio de vós, com palavras fictícias. Astutamente, eles forjam histórias e ensinos que desviam os ouvintes da salvação de suas almas. Seria fácil identificar esses falsos mestres se eles rejeitassem publicamente a Cristo, mas seu ensino é realizado às escondidas. Quando um crente notório diz ser portador de conhecimento especial ou de revelações divinas, muitos podem ser enganados ao aceitarem novas doutrinas, como a que concebe viver no pecado sem qualquer condenação. Quando um crente peca abertamente e continua assim, sem qualquer demonstração de remorso ou arrependimento, o caminho da verdade é blasfemado ou infamado, segundo Pedro 2,2. Então, a gente vê muitas dessas coisas, essas heresias aí, junto com a motivação que nós vamos ver agora. A motivação desses falsos mestres é a avareza, um desejo anormal ou extremo de obter a
e possuir cada vez mais aquilo que já tem. Frequentemente trata-se da cobiça relacionada ao dinheiro, à fama e ao poder. A avareza é o que leva esses falsos mestres a se interessarem somente por sua própria pessoa e não pelo rebanho de Deus. Né? Então, motivação a gente vê aí, né? Muitos pastores, né, que literalmente tiram, né, arrancam a lã das ovelhas, né? Isso quando não assam as ovelhas no fogo, né, comem até a carne da própria ovelha, né? Então isso aí, a motivação deles é o que? É obter cada vez mais daquilo que eles têm. Né? Quantos pastores a gente vê, né, que quando começaram, né, seu ministério, eram homens, né, de fé mesmo, eram homens de Deus, né, mas por causa do dinheiro e da fama, né, mudaram, né, totalmente e no final já se tornaram, né, mesmo mercadores da fé. Né, que se você tiver dinheiro, você tem como se salvar, senão você não tem acesso a eles. Mas, né, finalmente Pedro fala, né, sobre a maldição que há de vir sobre esses hereges. Né? O seu fim será a destruição, mesmo parecendo que o seu julgamento demore. Né? Isso está em 2 Pedro 2,3. Muitas vezes a gente acha, né, que mas os caras continuam fazendo as coisas, mas uma hora, né, o julgamento vai vir. Né? Muitas vezes é nesse mundo mesmo, né, mas outra vez vai ser né, no grande dia, né, no grande e terrível dia do Senhor, onde que todos serão julgados. Né? E esses serão, né, julgados, né? Vai acontecer, né, aquilo que Jesus, né, que Jesus falou, né? Quando chegarem lá, né, vão olhar: Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome, né? E ele vai responder, né? Afasta-se, né? Então é o que vai acontecer com esses. Então, infelizmente, né, o que a gente muitas vezes, o grande problema é que muitos que vão atrás dessas heresias, né, vão procurando, né, procurando essa prosperidade, vão procurando tudo isso que esses falsos mestres levam, né, milhares de pessoas, muitas vezes milhões de pessoas atrás. Né. O grande problema é que essas pessoas também vão para o mesmo lugar, né, provavelmente, que elas nunca vão entender, né, que o melhor de Deus já veio, que é Cristo, né, que o melhor de Deus é Jesus, né, e que a gente tem que procurar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas, né, se acrescentarão. Né? Não procurar primeiro as coisas que Deus pode me dar, né, mas procurar Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Então esses daí, né, terão sim, né, no grande dia, né, uma surpresa. Em 2 Pedro, de 4-9, fala assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, estes antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, porque via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Né? Então, o julgamento de Deus não falha quando consideramos, né, seu padrão estabelecido nas Escrituras. Nem mesmo os anjos escaparam do juízo de Deus quando pecaram. Deus não julgará também o homem? O julgamento do mundo nos dias de Joá prova que Deus há de julgar o homem, não importa quantos estejam envolvidos em pecado. Ainda que toda a humanidade cometa pecado, o julgamento de Deus será individual. Os casos dos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra demonstram que, ainda que o julgamento divino pareça tardio em começar e o pecado se multiplique assustadoramente, o Senhor efetuará o seu julgamento. Os julgamentos ocorridos no passado servem de exemplo para os de hoje e do futuro.
Pedro, entretanto, acrescenta que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. No caso de Noé e de Ló, como crentes, eles se afligiam por causa do vil pecado que prevalecia à sua volta, mas o Altíssimo os guardou. Então nós temos que ter isso em mente, que nós estamos no mundo pecaminoso, nós estamos vivendo literalmente, nós estamos vivendo no tempo de Ló, tempo de Noé, onde que davam-se, casavam e se davam em casamentos, onde existia uma libertinagem, uma depravação moral, enorme. Nós podemos ver hoje em dia, na televisão, não dá nem para ligar a televisão, assistir um programa a gente não consegue assistir nada porque é uma depravação total, uma inversão de valores medonha, mas nós temos que saber que o dia de julgamento do Senhor está próximo, a volta de Cristo está próxima, o grande e temível dia do Senhor está próximo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos manter firmes e através do que? Da palavra de Deus. Porque muitos falsos mestres estão aí, estão fundando igrejas da libertinagem, igreja onde pode tudo, as igrejas da supergraça, onde que se pode tudo, onde que Jesus já morreu por nós nessa cruz e que nós estamos uma vez salvos, sempre salvos, e não é isso que a palavra está falando. Então, se fosse assim, esses que se apostataram da fé aqui que Pedro está falando estariam salvos, não teria importância do que eles fizessem. Não, isso é mentira de Satanás, isso é engano, isso é doutrina de falsos mestres. A palavra de Deus continua a mesma, não mudou. Assim como Deus não muda, a palavra de Deus não mudou. O que era pecado há 4.000 anos, há 2.000 anos, há 1.000 anos, há 10 anos, daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, continua sendo os mesmos pecados. Então o que a gente está vendo hoje em dia é uma depravação total. Imagina, se Deus ainda não resolveu destruir essa terra, eu fico imaginando como é que era Sodoma e Gomorra naquela época. Se a gente hoje em dia a gente não consegue ver, a gente vai num shopping, a gente se depara com duas mulheres andando de mão dada, de repente uma vira para a outra, abraça, dá um beijinho, assim, uma depravação total. Então imagina como é que era naquela época. Se Jesus não voltou, é porque nós não chegamos ainda aos pés de Sodoma e Gomorra e nem no tempo de Noé. Mas nós vamos chegar ainda. Nós estamos chegando muito próximo disso. Então por isso nós temos que nos resguardar na palavra de Deus, porque assim nós vamos conhecer qual é a verdade, o que é a verdade de Deus. Amém? E esses falsos mestres, em 2 Pedro 2, do 10 ao 12, a gente vê as suas blasfêmias. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Meu Deus. Então, em continuação ao versículo 9, esse texto inicia dizendo que há realmente julgamento e castigo para os falsos mestres, os quais, entre outras coisas, primeiro, seguem os desejos corruptos de natureza pecaminosa, e 2, menosprezam as autoridades. Evidentemente, essas pessoas se exaltam tanto em seu orgulho que não somente se atrevem a menosprezar a autoridade humana, mas também o celestial. Então, são aqueles pastores que não aceitam, estar sob a autoridade de ninguém, eles são inclusive superiores à palavra, superiores a Jesus, superiores a Deus, eles dão a última palavra em tudo, não tem o Espírito Santo, eles são o Espírito Santo na terra, porque são eles que convencem do pecado, não só pastores, mas pessoas que estão dentro das igrejas que se portam assim. Em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao 20, fala assim:
recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Olha, o que ele já falava naquela época, como prazer em sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais são como fontes sem água, como névoa impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Só até o 20. O caminho da justiça. Do que após conhecê-lo, volverem para trás, partando-se do seu mandamento que lhes fora dado. 22. Com eles aconteceu o que diz, certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, esses falsos mestres, né, serão destruídos como recompensa pela justiça praticada. Esses, vivendo em função do prazer mundano e não cessando de pecar, mesmo assim congregavam com o justo, participando até mesmo da reunião de santos, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam em suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam-se junto conosco. Constantemente atraíam crentes inconstantes para acompanhá-los nas suas práticas pecaminosas e assim permanecer até o nosso dia. Então, esse que é o grande problema. Por isso que a gente não pode ser inconstante, por isso que nós temos que ter o nosso sim, sim, não, não, por isso que nós temos que estar firmes na rocha que é Cristo, porque senão qualquer ventinho que bate, nós somos arrastados para junto daquela corrente de doutrina, mas não. Então por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra. O versículo 15 diz, abandonando o reto caminho, se extraviaram. O que indica que tais falsos mestres começaram no reto caminho, conheciam o Senhor, mas por causa de seus desejos pecaminosos seguiram o caminho de Balaão, que levou Israel a pecar. Pedro os descreve como fontes sem água e como névoas impelidas por temporal. Então, nós temos que cuidar com isso, com esses falsos mestres. Em 2 Pedro, capítulo 2, 21 e 22, ali se encontra seu último estágio, o último estado, o pior. Então Pedro continua sua exortação afirmando que o último estado desses homens tornou-se pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2,21. Em seguida enfatiza, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. 2 Pedro 2:22. Observamos três aspectos importantes da declaração do versículo 21, que tem relação com a possibilidade de cair em pecado, negando a salvação divina depois de tê-la alcançado. O primeiro, o último estado, tornou-se pior que o primeiro. O estado é tal que melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Evidencia-se nesse trecho que os falsos mestres conheceram o caminho da justiça, depois de conhecer este caminho, volveram-se para trás, ou deram meia volta, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E por último, esse trecho
nitidamente a ideia da possibilidade de alguém, uma vez salvo e lavado, deixar a natureza de Cristo para voltar a volver-se no lamaçal do pecado. Pedro então compara esses homens ao cão que voltou ao seu próprio vômito, e a porca que depois de lavada voltou ao lamaçal, conforme o versículo 22. Então, esses homens que começaram até bem, eles conheceram a verdade, conheceram a Cristo, mas durante a sua caminhada, eles deixaram ser enganados por Satanás, e eles acabaram, ou na verdade, eu acredito que essas pessoas, na verdade, elas nunca entenderam, nunca foram mesmo transformadas por Cristo. Eles simplesmente eram simpatizantes. A gente vê tantos simpatizantes hoje, A gente fala de Cristo, as pessoas, não, eu acredito, não, aquilo outro, mas quando a gente, dali a um tempo, encontra que essa pessoa fala, a pessoa voltou lá, a gente explica tudo, o que é a palavra é verdadeira, a gente fala sobre santos, que santos somos nós, todos nós somos santos, todo aquele que crê que Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós somos santos, que significa separado para Deus, que todos aquelas imagens, feitas de barro, de pedra, de gesso, do que for, de ouro, de metal, de bronze, lá do que for, não passam de ídolos, porque eles têm boca, eles têm olhos, não veem, boca não falam, não comem, tem pé e não andam, são simplesmente ídolos, e a palavra, o primeiro mandamento de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro mandamento é não fazer, imagens, esculturas, ídolos, e toda vez que nós estamos fazendo esses ídolos, mas também nós também não podemos idolatrar também homens, não podemos idolatrar pastores, e muitos dentro da igreja acabam idolatrando, pastores também, a gente não pode idolatrar pastor, é igual quando os anjos apareceram e o profeta se ajoelhou perante aos anjos, aí os anjos quiseram adorar o anjo, aí o anjo falou que não, que ele era igual a nós, que então que o único que deveria ser adorado era Deus. Então a gente também não pode adorar anjos, a homens, a nada. Somente adorar a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos os três são os únicos, os três que são um só, é um só Deus, então todos os três são motivos da nossa verdadeira adoração. O dia do Senhor, o grande e temível dia do Senhor. Segundo Pedro 3, 1 ao 7, fala assim: Amados, este é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças as vossas mentes esclarecidas, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Ambas as epístolas de Pedro foram escritas para lembrar aos crentes daquilo que já sabiam. Para encerrar o capítulo, Pedro lembra as palavras dos profetas e apóstolos, afirmando que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Diante de tais profecias, os cristãos de hoje não são apanhados de surpresa, nem influenciados pelas zombarias e dúvidas lançadas por falsos mestres. Desde que Jesus fez a promessa da segunda via, esses zombadores começaram a dizer: onde está a promessa da sua vinda? O crente deve ter cuidado para não se deixar levar pelas seduções de tais mestres. A gente viu nesse último carnaval,
a polêmica ali que deu, né, sobre a irmã lá que, né, falou que o Apocalipse estava próximo, né? E se o Apocalipse está próximo, a volta de Jesus está próxima, né? Contra outra ímpia lá, né? Falou que ia macetar no Apocalipse, né? Então, assim, é uma heresia em cima de heresia. Então, os escarnecedores, né? A palavra de Deus fala que isso vai acontecer, né? O Apocalipse, né? Que a palavra Apocalipse significa revelação. Por isso que o crente não tem medo do Apocalipse. Nós nos alegramos no Apocalipse. Tá? O crente, o cristão, o salvo se alegra no Apocalipse. Nós não temos medo do Apocalipse. Nós clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós queremos que esse grande e temível dia chegue. Porque para nós vai ser grande alegria esse dia. Temível para aquele que fica, infelizmente. Mas não foi por culpa de Cristo, porque Cristo deixou aqui, seus discípulos, para que a palavra chegasse a todos os cantos. Jesus falou: ide pregar o evangelho a todas as criaturas, até os confins do mundo. Então, hoje em dia falta muito pouco. Algumas tribos, que são isoladas, que ainda não chegou a palavra de Deus, mas é muito pouco. Eu vi uma vez, parece que 98, 97 ou 98% do mundo já ouviu falar de Jesus. Então tem esses 3% que ainda não foram alcançados, mas que em breve serão alcançados. Então nós temos que cuidar com os escarnecedores. Nós temos que cuidar, não sentar na roda desses escarnecedores. Então, nós não podemos trazer, o mundo para dentro da igreja. Nós temos que deixar o mundo lá fora. Nós temos que levar a igreja para o mundo. E a palavra igreja, que é igreja, ela é igreja para fora. Nós temos que estar no mundo, mas não que o mundo tem que estar em nós. Amém? Mas por quê? O dia do Senhor, 2 Pedro 8 a 18 fala, 3, 8 a 18 fala assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, do qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as sombras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, espero estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias na vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Muitas vezes até os crentes julgam que a vida de Cristo tem sido retardada. Embora o pareça, ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça. A esse respeito escreve Pedro, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. 2 Pedro 3,15. Nos versículos 10 e 13 encontramos o ensino doutrinário acerca do que ocorrerá nos últimos dias. Pedro declara que os céus passarão com estrepitoso estrondo e que tudo na terra se queimará. Entretanto, uma preciosa mensagem de vitória para os crentes.
ele acrescenta que para os salvos haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Dessa forma, vimos em pureza e em paz com Deus, né, que vivamos, né, em pureza e em paz com Deus. Uma vez que tudo será queimado com fogo ardente, é aconselhável, né, armazenarmos tesouros nos céus e não na terra. Pedro conclui a epístola dizendo: prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaias da vossa própria firmeza. 2 Pedro 3,17. Isso quer dizer que mesmo estando firmes, há possibilidade de cairmos se nos deixarmos enganar por falsas doutrinas e pelo pecado. Sabendo que existe essa possibilidade, devemos nos preparar antes de encontrarmos o perigo. Como diz Pedro: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. 2 Pedro 3,18. Então, nós temos que estar prevenidos, né? Nós temos que nos acautelarmos, né? Para que nós não caímos, né, nessas falsas doutrinas dos falsos mestres, né? Porque, infelizmente, se isso ocorrer, né, nós iremos para o mesmo lugar onde que esses falsos mestres vão. Amém, queridos? Então, terminamos, né, a segunda epístola de Pedro, né? Semana que vem nós vamos estudar, né, acho que é a primeira e segunda epístola de João. E por último nós vamos ver a epístola de Judas. Mas que nós possamos, né, levar essa palavra, esses ensinos, né, que Pedro deixa em sua segunda epístola, que são tão atuais para o nosso dia de hoje, né, para a parte prática, né, nós não ficamos só como ouvintes da palavra, né, como a gente só lê a palavra, não, nós colocamos em prática. E como é que nós vamos colocar em prática? Né, conhecendo a palavra de Deus, né, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia Sagrada, né, que a palavra de Deus, né, o verbo que se fez carne, né, o verbo, a palavra de Deus que foi lançada lá quando todas as coisas foram feitas pela sua palavra, né, todo o universo, tudo que foi feito lá em Gênesis, né, Gênesis 1:1, né, Bereshit, né. Então, que nós possamos ser, né, passarmos de ser apenas ouvintes, mas sejamos praticantes, né, e com isso nós possamos estar combatendo as falsas heresias, os falsos mestres, né, que tanto tem se aviltoado aí, né, crescido no meio dos crentes, né, tantas coisas, tantos absurdos que nós temos vistos, né, nas igrejas, né, tantas campanhas, né, que não tem nada bíblico disso, né, exemplo do estojo de maquiagem da rainha Esther, né, para aquela mulher que precisa trazer o marido de volta, porque o marido está querendo deixar a casa, né, que ridículo isso, né? O saquinho ungido, saco de cimento ungido para compra da casa própria, né, tantas outras né, besteira mesmo, né, isso é besteira, não sei de onde os caras tiram isso, né, que os caras acham que a Bíblia é os livros de ficção, aquelas coisas que a gente vê, né, os caras têm que ter uma imaginação, né, os caras têm uma baita imaginação para fazer uma história, né, contar uma história, uma ficção, negócio, né, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é ficção, ela é verdadeira, né, tudo que está aqui aconteceu e aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer, né, então que nós possamos mesmo ser hoje defensores da palavra de Deus, né, falta defensores, né, porque os caras acabam fazendo, né, falando o que eles querem, porque muitos não conhecem a palavra de Deus, mas no momento que nós conhecermos, né, a palavra de Deus, né, eles não vão poder mais nos enganar, né? Então que Deus abençoe a cada um, né? Assistam as aulas, né? Continuem assistindo as aulas aí, estou vendo que estão diminuindo aí o número que estão assistindo, né? E vamos a partir do próximo, o nosso próximo estudo aí, vamos ver se Deus me dá uma direção diferente, me dá uma estratégia aí pra gente, né, colocar nessas aulas aí, tá? Mas que não desanima não,
né, assiste. Eu quando estou dando essas aulas também estou aprendendo, graças a Deus. Né, a gente quando ensina, né, a gente parece que a gente aprende mais ainda. Né, então eu agradeço por essa oportunidade que vocês estão me dando de estar, né, trazendo aqui esse estudo, e com esse estudo eu também estudo mais, eu me aprofundo mais. Né, eu tenho que agradecer isso a vocês, que é só por isso, né, que eu consigo fazer isso. Né. É claro que a gente faz para Deus, né, através do Espírito Santo, mas se não tiver vocês, não adianta nada que eu ficar falando, né, 1 hora, né, se não tiver ninguém para ouvir. Né. Tudo bem que a gente faz para Deus, mas, né, eu quero estar contribuindo com vocês os pouco que eu sei. Então, Deus abençoe a vida de cada um, né, que Deus mesmo coloque um fogo aí no seu coração, né, do estudo da palavra, né, que nós estamos fazendo. Esse aqui é um estudo sistemático da palavra, nós estamos fazendo um estudo sistemático, livro a livro. Nós já estudamos já várias coisas. Né? O ano passado nós estudamos sobre o Apocalipse, estudamos os 4 evangelhos, né? Estudamos a Torá, né? Os 5 primeiros livros. Agora nós estamos estudando né? As epístolas gerais, né? E onde Hebreus faz parte, mas nós vamos ter um estudo só sobre Hebreus. Né? Depois nós vamos fazer as epístolas paulíneas também, vamos estudando. Né? Tem tanta coisa ainda, tem os livros de sabedoria, os livros proféticos, né? Tem tanta coisa para a gente estudar ainda, né? Os livros históricos, né? Tem muita coisa para a gente estudar ainda. Então a gente, né, se continuar assim, a gente vai passar aí aqui pelo menos alguns anos estudando ainda, né? Porque nunca acaba, né? Então que Deus possa estar guardando a vida de cada um, né? O Senhor vá mesmo de encontro a cada um que está assistindo essa aula ou vai assistir depois. Né, que a sua palavra ela é eterna, então a palavra que está sendo colocada aqui, né, é eterna. Então que Deus abençoe e guarde vocês, guarde a família de vocês, alcance vocês onde vocês estiverem, né, que o Senhor possa mesmo estar dando revelação da sua palavra. Fico muito feliz quando alguém me encontra e fala, eu estava lendo isso, Deus me mostrou isso, né, inclusive pode ser, né, colocado ali no grupo ali no grupo WhatsApp ali, né, que isso é bênção também, vai agregar com as outras pessoas, tá? Em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe cada um. Nós também clamamos por esse país, né? Clamamos pelo governo desse país, né? Que o Senhor possa mesmo estar vindo com a tua justiça, né? Que seja feita a tua vontade sobre esse país, né? Que seja feita mesmo a tua vontade, a tua justiça mesmo venha cair sobre essa nação, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia desse país. O que nós clamamos é misericórdia desse povo. Porque tudo que está acontecendo aqui nós sabemos, né, que é o Senhor que está permitindo. Então eu clamo mesmo por misericórdia, né, que o Senhor possa mesmo tá mudando a mente do governo desse país, né? Que o Senhor abençoe esse governo, que eles possam ser alcançados também, né? Que eles possam ser alcançados pelo Senhor. Né, porque assim como nós vimos na palavra hoje, na tua palavra, Senhor, ali em Pedro, né, o Senhor é longânimo, né, o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Né, então que eles possam também ser tocados pelo Senhor, né, se arrepender, né, dos seus maus caminhos, né, e se voltarem, né, para o justo e reto caminho do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe.